Vamos falar de um texto que todo mundo conhece, até quem não estuda a Bíblia profundamente conhece, que é a parábola do filho pródigo, né? Nessa parábola a gente vê como a falsa liberdade muitas vezes engana, né, os nossos pensamentos, nossos desejos, como aquilo leva para o mal. Vamos entender que a misericórdia é a única que impede a destruição. E vamos ver como o cuidado restaura completamente. Ele perdoa, o Senhor nos perdoa e Ele nos restaura completamente. Então, vamos ler aqui. Certo homem tinha 2 filhos. Lucas 11, a partir do verso 11, na revista atualizada. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, pois este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Então, a gente conhece bem essa história desse filho que pegou tudo o que era dele, tudo o que ele recebeu e foi viver a vida dele, né? Ele pensava que era independente. E, no final das contas, ele virou um escravo. Quer dizer, foi um caminho enganoso, né? Agora, em casa tinha um outro irmão que era um bom irmão, que trabalhava lá junto com o pai, que estava em casa e que ficou. Mas esse filho, ele teve outro problema. Porque, vamos ler o que aconteceu? Vocês já conhecem, mas vamos ler. Vamos aqui. 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, olha bem, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Então, esse filho que estava em casa, ele tinha tudo, ele estava com o pai, ele estava no conforto, mas ele não se colocava, de fato, como filho. Ele estava vivendo, ele estava servindo ao pai, e ele não entendia que ele era mais que um servo, que ele era filho. Ele podia ter aquela comunhão de filho com o pai. E certamente, isso digo eu, que ele, no seu coração, ele julgava aquele irmão que foi embora, porque quando esse irmão voltou, ele não se alegrou com o pai. Muitas vezes, nós que temos vários irmãos, quando a gente vê um irmão nosso sofrer, a gente também se preocupa com os nossos pais, não é verdade? Porque os nossos pais sofrem por todos os filhos. Os nossos pais amam todos os filhos. E se a gente, por nós mesmos, a gente não sente por aquela vida, a gente, pelo menos, deveria sentir por causa do pai. Porque se o pai está sofrendo com a saída do filho, ele deveria sentir também. Mas ele, em vez de ficar na festa, ele vai lá para fora. Quer dizer, e ele reclama que nunca recebeu nenhum cabrito. E é quando o pai diz, tudo que é meu é teu. E eu queria que a gente também pensasse nisso, nós como servos de Deus, que o Senhor é nosso Pai, e que o Senhor tem nos dado e tem nos prometido todas as coisas, e que muitas vezes a gente não usufrui, porque a gente se coloca numa posição equivocada. Ou então porque também a gente sai da presença do Pai, porque a gente considera que o pai está sendo muito benevolente, quando a gente acha que ele não deveria ser. Então, tudo isso são coisas importantes da gente pensar. É tão interessante que quando a gente lê no grego esse texto de Lucas 15, no versículo 11, quando ele pede ao pai os seus haveres, quando ele pede a parte da herança, ali tem a palavra bios. E é interessante que bios, em grego, significa vida, a vida, não o fôlego de vida, mas a vida vivida. E também significa provisão, aquilo que você necessita para viver. E é interessante que quando o pai reparte, a Bíblia diz que ele reparte para eles. Então, ele dá para o filho que foi embora e dá para o filho que ficou. Ele já entregou para eles. E aquele filho pródigo, ele vai embora, gasta tudo. E quando ele passa por fome, passa por tudo, e se torna um escravo numa terra, e dando comida aos porcos, ele se lembra da casa do pai. Glória a Deus que ele se lembrou da casa do pai. Amém? Ele sentiu saudade do pai, e ele sabia que se ele voltasse para a casa do pai, o pai, se o recebesse como servo, ele teria uma vida melhor do que aquela que ele estava recebendo, do que ele estava vivendo. E ele retorna. Mas, amados, quando a Bíblia fala em boi cevado, significa o seguinte: quando aquele menino foi embora, quando aquele jovem foi embora, o pai já mandou preparar aquele boi. Ele foi criado com cevada, ele foi bem tratado, ele foi investido nele, para quando aquele filho voltasse, fosse feito aquele banquete. Que coisa, Que fé que aquele pai tinha. Eu acho interessante, o Aloysio diz assim, a mãe não aparece na história, porque se a mãe estivesse ali, a mãe não teria deixado o filho ir embora. E eu digo para vocês de todo o coração, é verdade. É verdade. A gente quer os filhinhos debaixo das asas da gente, A gente quer os filhos protegidos, felizes, realizados. A gente não quer ver filho sofrer, nunca.
né? Não que o pai queira, gente, mas é que o pai, ele sabe o que ele ensinou, ele sabe que aquele filho vai voltar. Que fé tremenda, né? O pai sabe que aquele menino, ele sabia que ele iria voltar. Ele mandou preparar o boi cevado. Devia ser um bezerro na época, né? Separou aquele bezerro para se tornar o boi especial. Ele achava que era livre, gastou tudo, né, com todos os prazeres. E é tão engraçado que o mundo é assim, né? O mundo olha para nós, que somos crentes, e diz que nós é que não temos liberdade, que eles têm liberdade de fazer tudo, né? De beber o quanto querem, de se entregar à luxúria, né? Com total liberdade. E, na verdade, isso é uma escravidão, é uma dependência que a pessoa cria, né, de tudo. Ela está entregando a liberdade dela cada vez. João 8,34 diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Então, não adianta. Se a gente se usa da libertinagem, olha ali, Jesus que disse, todo que comete pecado é escravo do pecado. Porque quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, Ele nos salvou, Ele pagou o preço da nossa dívida, mas Ele também nos deu capacidade para a gente vencer o pecado. Amém? Mas nós precisamos permanecer no Senhor. O Senhor, Ele nos dá autoridade. Bom, vamos pensar. Esse jovem encontrou fome, encontrou solidão. Depois que ele tinha perdido tudo, já não tinha mais amigos, né? Encontrou humilhação. Ele encontrou escravidão. Em Lamentações 3, 22 e 33, não, é 23. Lamentações 3, 22 e 23, a gente lê o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? É tão interessante, quando a gente olha essa parábola, a gente vê a misericórdia do Pai terreno, né, que na verdade Jesus está contando aquela história, para que os seus discípulos possam entender o amor de Deus. Mas, com certeza, se a gente pensar que aquele rapaz da parábola ele estava debaixo da misericórdia de Deus. Amém? Por quê? Porque ele poderia ter morrido ali, indigente, no meio daquilo tudo. Mas o Senhor fez ele lembrar. E a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Ele estava fora de si. Ele caiu em si. Ele reconheceu que ele tinha feito uma loucura. E quando ele reconheceu e ele se humilhou diante de Deus, o Senhor ali já o cobriu. Amém? Com a sua graça. Aquela lembrança de casa o fez voltar para casa. Ele voltou para casa. Jeremias, quando escreveu esse texto, ele estava vivendo no momento de destruição de Jerusalém. E mesmo no caos de tudo que ele estava vivendo, ele enxergou as misericórdias do Senhor. O Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu quero dizer para você que não importa a circunstância que você esteja vivendo, a dificuldade que você esteja passando, a gente pode pensar, aquele jovem fez loucura, ele se meteu num caminho mau, ele sofreu as consequências. Mas muitas vezes nós estamos aqui servindo a Deus, nós amamos ao Senhor, mas nós também passamos por lutas, passamos por dificuldades. E se a gente pensar, nós também temos os nossos deslizes.
Nós também temos as nossas questões que precisam ser tratadas por Deus. A gente precisa estar sensível à voz do Senhor. Amém? Israel estava vivendo lá atrás, passou por tantos momentos em que foi idólatra, em que se afastou do Senhor. Estava passando por consequências. E às vezes nós estamos vivendo retamente, mas passamos por essas lutas aqui também. Mas a gente tem que ter humildade, né? Jó passou por tanta coisa, os irmãos de Jó o acusaram, né? O que você fez para passar por isso? E ele não tinha feito nada, Deus tinha permitido. Então, há situações e há situações. Não fique sofrendo, não acrescente sofrimento à sua vida, de ficar pensando, ah, meu Deus, o que eu fiz, o que eu fiz? É simples assim. Se houver algo na nossa vida que o Senhor precisa corrigir, permita que Ele corrija, seja humilde, amém? Mas se você tem andado com o Senhor, tenha a humildade de fazer como Jó fez. O que ele disse? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Amém? Ele, em momento nenhum, ele atribuiu as coisas que estavam acontecendo na vida dele ao diabo. O diabo deve ter ficado furioso, porque trabalhou muito contra ele e o Jó não deu louvor a ele. Jó glorificou o Senhor. Mas ele abriu o coração para o Senhor, tanto que depois ele disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, de verdade. Ele precisava ainda, sim, ter mais experiência com Deus, amadurecer mais. Ele era fiel. O Senhor fala para os amigos de Jó, vocês falaram coisas erradas, mas Jó não abriu a boca para falar nada de mal. Jó não abriu a boca, ele era fiel. Mas ele precisava também conhecer mais ao Senhor. Então, amados, não importa se você está andando retamente ou se você tem alguma coisa que Deus precisa fazer, seja humilde do mesmo jeito. Amém? Não olhe para o lado achando que você é perfeito, você já é perfeito, ninguém é perfeito. Não é por nossa força, mas é pela misericórdia do Senhor. Não é por nosso mérito, mas sim pela compaixão do Senhor. O Salmo 103:10 nos diz assim, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata com a sua misericórdia, amém? Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, não é pelo nosso pecado, nem pelas nossas iniquidades. Deus é Deus de misericórdia. Mas Ele quer que nós tenhamos um coração, o quê? Arrependido. Um coração quebrantado diante do Senhor. Humilde, de chegar ao Senhor e de pedir, Senhor, me dá uma nova oportunidade, me dá uma nova chance. Pela justiça estaríamos perdidos, mas por causa da misericórdia do Senhor somos poupados. Deus não desistiu de você. Amém? Deus não desistiu de você. Se você está passando por alguma situação, o Senhor, Ele vai te atender. Aquele rapaz se lembrou de como o pai era bom. O pai o espera sem explicações. O pai não pede explicações. Ele corre, abraça, veste e alimenta. O pai cuida de cada necessidade. O pai o veste, ele se banha, ele é lavado. O pai dá novas vestes para ele. O pai dá um anel de autoridade para ele. Ele foi restituído na posição de filho. Então, ele cuidou de cada necessidade. Nada é pequeno demais para o cuidado do Pai. Em 1 Pedro 5:7 diz, fala sobre o cuidado de Deus. 1 Pedro 5:7.
Isso, se você abrir, é melhor que aí vai mais rápido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O Senhor tem cuidado de nós. Tem um texto áureo para mim, Filipenses, capítulo 4, de 6 a 7. Esse é um texto que eu acho que depois vocês façam a estatística, acho que toda vez que eu prego, eu recito esses 2 versículos, sabe? Porque é a mais pura verdade. Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, tem alguma coisa que está perturbando você? A sua mente? Tem. Então, apresente para Deus qualquer coisa, por menor que seja, sabe? Ou se for uma coisa impossível, peça ao Senhor, entregue tudo aí, que o Senhor, Ele vai te atender. Não andeis ansiosos, essa é a palavra. São vários textos, lá em Mateus fala a mesma coisa. O Senhor diz que Ele cuida das aves do céu, que Ele cuida dos lírios do campo. Eles são cuidados, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida da sua criação, Ele cuida de nós. E muitas vezes nós passamos por luta e não compartilhamos. Nós estamos na igreja para caminharmos juntos. Busque um dos pastores, nós temos tantos pastores, busque alguém para você repartir a sua luta, para orar junto com você. Né? Nós cantamos aqui junto com a Rebeca, que se 2 ou 3, como é que é, Rebeca? Estão juntos em meu nome, ali eu estarei. Essa canção linda. Então, não fique só. Se você tem passado por situações, a situação daquele rapaz era drástica. Às vezes, nós não estamos nesse ponto em que ele estava, mas estamos passando uma luta grande. Então, nós precisamos buscar ajuda. Primeiro, porque alguém estará junto conosco. O Senhor estará ali conosco, nós vamos orar em concordância, Deus vai responder. E na hora que a gente orar, a paz que excede todo entendimento vai tomar conta do nosso coração. Amém? Essa é a maior verdade, a paz. Então não deixe de apresentar a Deus nada. Amém? Eu estive na casa de uma irmã que eu fui fazer uma visita e ela abriu o coração, era uma coisa tão simples. Ela disse assim, estou passando por essa situação. Eu precisava que Deus tocasse no coração do meu filho para que essa situação fosse resolvida, porque ele está com o coração fechado. Então, eu e Lenira estávamos juntas e oramos ali. E ela ontem me mandou uma mensagem, Deus respondeu. Meu filho mudou o coração. Entende? Uma coisa simples. E às vezes é uma coisa impossível. Venha e abra o coração. É impossível, é uma coisa impossível. Deus é o Deus do impossível. Então, Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Esse rapaz se lembrou que se ele voltasse para a casa do pai, na condição de servo, ele teria comida, ele teria conforto. Mas quando ele chegou, ele foi restituído à função, ao lugar de filho. E recebeu tudo que um filho tem direito. Amém? E assim é conosco. O Senhor usou essa parábola para mostrar que Ele não apenas cuida, não apenas nos salva, mas Ele cuida de nós, das nossas preocupações diárias. Amém? Cada detalhe da nossa vida o Senhor cuida. Tudo. Da coisa pequenina à coisa grande. Nós estamos num ano de romper ciclos, de romper situações, e quando nós percebemos, estamos de volta naquele mesmo lugar, estamos travados. O Senhor vai nos mostrar
o que precisa ser quebrado. E haverá coisas que nós teremos que fazer. Aquele rapaz precisava voltar para casa para quebrar aquele ciclo de escravidão, aquele ciclo de morte em que ele se meteu. Mas ele precisou o quê? Ele precisou voltar. Precisou ter humildade. Ele poderia ter pensado, meu Deus do céu, meu pai vai pedir tantas explicações, ele não vai me receber. Não sei o que ele pensou. Ele tinha uma boa lembrança de casa. Mas, às vezes, nós achamos até que Deus também não vai nos ouvir. Mas eu já errei tantas vezes. Como é que Deus vai me perdoar de novo? Vai me restaurar de novo? Ele vai restaurar sua vida. Amém? Ele vai restaurar você. Ele vai responder ao seu clamor. Mas você precisa saber o que precisa ser quebrado. Qual atitude que você precisa ter? Ele voltou para casa. Você tem que fazer o quê? Você tem que voltar para casa? Você tem que pedir perdão? Você tem que deixar de fazer algo? Você precisa saber, cada um tem sua história. Cada um precisa ouvir a voz do Senhor. Misericórdia e cuidado se encontram na restauração desse filho. Vamos ler Efésios 2, 4 e 5? Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos ler o 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Coisa linda, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele estava dentro de uma prisão. Estava no subterrâneo, estava no lugar escuro, escrevendo lá para os Efésios. E ele teve essa experiência com Deus de se sentir no alto. É como ele compartilha aqui. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, amado, Jesus tem isso para nós. Mas Ele quer que a gente esteja com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz, para Ele nos falar, para Ele nos corrigir. O Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, E o apóstolo Paulo, ele fala assim, e que faremos? Pecaremos mais para que sejamos mais abençoados? De maneira nenhuma. Nós precisamos viver uma vida santa, uma vida reta, precisamos viver como Jesus, precisamos desenvolver a nossa salvação. Mas, se pecarmos, nós temos um juiz e um advogado. O juiz e o advogado são a mesma pessoa, Jesus, E Ele derrama o seu sangue sobre nós e nos perdoa. Mas é necessário que a gente reconheça o nosso erro e a gente peça perdão ao Senhor. E Ele nos perdoa. Amém? Aleluia. O Pai não apenas perdoa, restaura completamente. Não tratou segundo o pecado do jovem, devolveu dignidade, identidade e lugar na mesa. A misericórdia nos traz de volta e o cuidado nos sustenta. Amém? Precisamos saber que na nossa vida com Deus, a misericórdia do Senhor nos traz de volta sempre. Sempre a presença do Senhor. Amém? Estamos caminhando. Nós somos humanos, nós somos falíveis, nós somos carnais. Mas carnais, não estou querendo dizer que nós temos que viver na carnalidade. Não, nós estamos em carne.
E mesmo sem querer a gente erra. Não era assim que o Paulo descrevia? Eu faço o que não quero e não faço o que quero, porque muitas vezes há uma luta dentro de nós. Mas acontece que eu preciso estar atento, eu preciso ouvir a voz do meu Pai, e eu preciso andar ali, junto com o Senhor, todos os dias. Amém? Então, essa misericórdia, ela está sempre conosco, ela nos cobre. Quando a gente reconhece que precisa vencer algo, vencer uma fraqueza, a gente vai à presença de Deus, o Senhor nos cobre com o seu sangue, o seu poder nos fortalece para vencermos qualquer coisa. Amém? E o cuidado dele nos sustenta, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Aquele rapaz pensou que estava sendo liberto, indo embora, mas ele estava preso. Quando ele voltou a depender do Pai, aí ele encontrou a sua libertação, né? Quanto maior, a nossa liberdade será maior, tanto maior for a nossa dependência em Deus. A nossa liberdade é proporcional à nossa dependência de Deus. Em João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. No verso 36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente livre sereis. João 15:5, esse eu vou pedir, por favor, coloquem aí. João 15:5, o que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? A gente precisa permanecer nele. Aí nós poderemos fazer todas as coisas. Então, o que é necessário para que eu permaneça em Deus? Senhor, né, tem um versículo, ontem nós lemos nas primícias. Gente, nós começamos as primícias ontem, meia-noite. Hoje, às 5 da manhã, tivemos oração de novo, né? O pastor Aloysio às 5, eu meia-noite com um grupo aí de meninas corajosas, né? E a missionária Sandra leu os últimos versículos do Salmo 139, que foi o salmo dessa semana que passou, que diz assim: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Essa é uma oração que todos nós temos que ter humildade de fazer cada dia. Porque se houver qualquer coisa que nós precisamos fazer para chegar no ponto que o Senhor deseja, Ele vai nos falar, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos guiar, né? Então, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, amados, muitas vezes nós ficamos longe como esse filho, né? Longe de casa, longe da presença de Deus. Em outros momentos nós estamos na casa de Deus, né? Estamos na casa do Pai, como aquele rapaz que estava na casa do Pai, mas não estava correto. Ele estava correto, gente? Esse irmão que ficou em casa, vocês acham que ele estava certo? De não aceitar que o irmão dele chegasse em casa e participasse da festa? Não, ele estava errado. Ele tinha que ter misericórdia do irmão. Ele não teve misericórdia. E às vezes nós somos assim, né? Chega alguém na igreja que a gente sabe que veio lá do outro lado e a gente fica olhando torto. Não, isso está errado. A gente tem que abraçar. O Senhor está trazendo, o Senhor está limpando, o Senhor está levantando aquela vida. Amém? Então, às vezes nós estamos dentro também com os nossos erros. Será que nós estamos afastados do Pai dentro de casa? Dentro de casa, mesmo ali, vivendo com Ele. E a gente fica afastado do nosso Pai. Então, a gente precisa reconhecer. O Pai disse para ele: é necessário
né? Como é que é o último versículo aí que ele diz, gente? Não vou lembrar para citar, não, mas o Pai fala de uma maneira tão linda. Lucas 15, olha como ele diz. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Nós temos que ter esse coração. Quantas pessoas fizeram mal para você? E você não quer na sua comunhão, você não quer participar de uma festa com ela. Foi isso que aconteceu com esse irmão. Ele disse assim, olha, ele pegou a parte do dinheiro, né? Levou, torrou tudo. Agora ele vem e vai usar do meu dinheiro. Vocês vão pensar que ele não pensou isso? Ele levou a parte dele. O meu pai me deu minha parte. Agora ele volta, o que tem aqui é meu. E ele veio para usar o que é meu. Ele não quis dividir com o irmão, mas ele não lembrou que aquele irmão estava morto. Né? Quer dizer, efetivamente poderia estar morto. Aquele irmão estava perdido. Ele não teve misericórdia. E ele não queria participar da festa. E me diga uma coisa, será que você já fez isso? Será que você já excluiu alguém que está cortado na sua lista negra? Você tem uma lista negra. Você vai entrar na minha lista negra, né? Não, ninguém pode ter lista negra. Nem Jesus tem lista negra. A lista do Senhor é do sangue de Jesus. Amém? É vermelho, carmesim, que limpa o pecado. Então, se você hoje, né, você que está nos ouvindo aí, você estiver longe da casa do Pai, desse Pai do céu, ou se você se sente culpado por algo do passado que ficou, que você fez, o Senhor, Ele está aqui para te perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há uma injustiça que é gerada com o nosso pecado. Aquele rapaz foi embora, ele gastou tudo, ficou com meretrizes e ele teve um monte de injustiças na vida dele. Quer dizer, era justiça terrena, né? Ele plantou e colheu. Mas Deus o perdoou, né? Ele voltou, pediu perdão ao Pai e ele foi reintegrado. Então, o Senhor faz dessa maneira. Se você está ansioso, né? Eu diria assim, se você está culpado pelo passado, por algo que você fez, se você está ansioso com o presente, com algum problema que você esteja enfrentando, ou se você está com medo do futuro, então eu quero dizer para você que o Senhor está te esperando. Amém? Ele está aqui. E o Senhor, Ele tem a resposta para todos. Para todos. Para quem está afastado, para o que está dentro, mas está afastado, para o que está dentro, junto, mas é humano e tem falhas. O Senhor tem misericórdia, mas a gente precisa se arrepender. Amém? O Senhor manifesta a sua graça, Ele derrama do seu perdão quando a gente tem consciência do nosso erro e a gente pede perdão ao Senhor. Ele nos restaura, Ele conserta a nossa vida. Aquele rapaz teve a vida dele restaurada. Eu tinha vontade que Jesus continuasse a história. Eu queria saber se aquele rapaz entrou na festa, se ele ali chorou. Mas vamos pensar assim, que ele chorou no ombro do Pai. Vamos ter uma licença aqui para pensar, né? Que ele chorou no ombro do Pai e disse assim, Pai, me perdoa, eu estou sendo egoísta. Meu irmão esteve morto e agora ele viveu. Eu quero me alegrar contigo. Eu quero me alegrar contigo. Me perdoa, Senhor. Né? Me perdoa, meu Pai. Eu vou entrar para a festa e vou me alegrar com meu Pai. Então, o Senhor tem solução para tudo. Amém? Nós vamos aqui orar agora. Eu tenho certeza que nós temos algo que buscar em Deus.
Se é alguma situação que você está vivendo, que está te trazendo ansiedade, apresente a Deus cada uma das tuas necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. E a paz que excede todo entendimento inundará o teu coração. Se você está preocupado com o futuro, saiba que seu futuro está nas mãos de Deus, amém? Que Ele cuida de tudo, entregue tudo a Ele. Não tema, o Senhor é por você. Aleluia. Aleluia. Ele está te esperando. O que você precisa fazer? Vamos ficar em pé diante de Deus? Para o Senhor não existe pecadinho nem pecadão. Aquele irmão que estava em casa estava tão pecador quanto o irmão que fez piores coisas do mundo. Os dois precisavam de perdão. Os dois precisaram da misericórdia. E o Senhor está aqui estendendo hoje a sua misericórdia e o seu cuidado. Apresente-se diante dEle, apresente sua vida, seu coração. Não se envergonhe. Todos nós somos falíveis. Todos nós carecemos da glória de Deus. Mas Ele está aqui para nos resgatar, Ele está aqui para nos ajudar, está aqui para nos abençoar. Aleluia.